Bem-vindos a mais um episódio aqui na Arca. E hoje nós estamos aqui com uma convidada mais que especial. Nós trouxemos hoje o outro lado da história, entendeu? Semana passada a gente teve episódio aqui do Marcelo, nosso querido amigo, contando um pouco do testemunho dele, da vida dele antes de Jesus, quando ele tinha esses relacionamentos tóxicos. E ele era, na verdade, um homem tóxico, mas o Senhor salvou ele, glória a Deus. Tem chance pra você que tá aí do outro lado da tela. Também viveu um relacionamento tóxico. E trouxemos aqui a esposa dele, Daniele, pra contar o lado dela, entendeu? Porque o lado da mulher também é importante, é muito importante, entendeu? Muito! Muito! Desculpa as outras convidadas, mas é a convidada mais bonita que a gente já recebeu na área. Concordo. Brincadeira, gente. As outras também eram bonitas. É que ela é a esposa do Marcelo, né? Mas vamos lá, né? A gente vai contar um pouquinho da história da Dani aqui. Como que foi pra ela, né, estar nesse lugar de sofrer um relacionamento tóxico e também ter essa dependência, né, emocional que eu também vivi. Então, amiga, é nós, tamo junto. Te entendo. Te Deus é bom, te né, entendo, amiga? te entendo. E é isso, né, Marcelo? Fala aí. A Arca está aberta e você é o nosso convidado. Gente, todas as vezes a gente sempre tem que passar aqui, né, Ju? Sim. Pra lembrar você de fazer uma coisa tão simples. Na hora que você começou o vídeo, estamos aqui, ó, na abertura. Já clica aí no like, deixa um comentário, compartilha esse vídeo com as pessoas. Em nome de Jesus. Vai conseguir ajudar muitas pessoas. Exato, se tu é crente, faz isso. Se não é crente, Deus vai te pegar. Amém, é isso. Bora lá. Bom, vamos lá, Dani. Começa aí por onde você acha que seria ideal. Como que foi sua paternidade? Porque eu acho que tem muita raiz desse lugar, né? Sim. Vamos lá, tá com você. Então, na verdade, eu sempre fui meio independente. Meu pai, ele me tratava que nem um menino. Então, eu era meio que o menininho do meu pai, né? Então, tudo que ele ia fazer, ele me chamava, porque ninguém queria andar o tanto que ele andava. Então, como meu pai é taxista. Então, todas as vezes que ele tinha que fazer alguma coisa, ele evitava ao máximo tirar o carro de casa. Então, se era para andar 5 quilômetros, 10 quilômetros, eu ia com ele porque eu queria estar com ele. Andar literalmente. Andar até, sei lá, Leroy Merlin. Andar até comprar. Ele inventava coisas, Tá. tipo, olha, precisa trocar a lâmpada de casa, precisa trocar a extensão do chuveiro. E aí eu queria tanto estar com meu pai que eu me enfiava junto com ele e eu ia lá andar os 5, os 10 quilômetros. Tava lá junto com ele. Então eu sempre fui a menininha do papai que estava sempre com ele e que acabou descobrindo, sabendo como arrumar as coisas, porque eu estava sempre com ele, acabei virando menininho do papai. Só que com 18 eu já queria morar fora de casa. Então teve muito problema dentro da minha casa. Minha irmã engravidou muito cedo, com 14. E aí eu virei, ao mesmo tempo, a ovelha negra e a última esperança da família. Por quê? Porque o meu irmão teve bastante problema com drogas e a minha irmã engravidou com 14. Nossa. Então a última salvação era a Dani. Só que a Dani não valia muita coisa. A Dani, né? Então, ao mesmo tempo que eu era a última esperança da família, era a ovelha negra ao mesmo tempo. Então, eu queria namorar, minha mãe não deixou. Aí, parei de morar com a minha mãe e fui morar com meu pai. Quando eu fui morar com meu pai, imagina, uma adolescente de 14 anos indo morar numa família em que já tinha 3 filhos dentro dessa casa. O meu pai sempre foi o tipo de pessoa que faz uma briga para não ter uma briga dentro de casa. Então, ele saía 4h30 da manhã e chegava 10h30 da noite. Tá. Então, eu quase não ouvia. Só pra galera entender. Com quantos anos seus pais separaram? Eu tinha Você 1 ano. tinha 1 ano. Tinha 1 ano. Aí você foi morar com a sua... Aí você morava com a sua mãe. Aí eu comecei a morar com a minha mãe Então, até os 13. Até os 13 você morou com a sua mãe. Aí Até os 13 depois com a minha você mãe. foi morar com seu pai. Aí fui morar com meu pai. Queria namorar, minha mãe não deixou. E aí eu fui morar com meu pai. E aí Seu pai deixou? Só que aí meu pai não tava nem em casa. E aí eu comecei a descobrir que eu cantava. Então com 17, esse tempo morando com meu pai, com 17 eu já comecei a cantar em barzinho. E menor de idade ainda, por sinal. E o meu pai acabou que não via nada do que acontecia, né? Acabei ficando... Falei, quero minha independência. Começou a ficar apertada as coisas em casa, de
de situações complicadas com a minha madrasta, com os outros irmãos. E aí eu falei, eu preciso morar sozinha. Acho que o meu jeito é morar sozinha. E aí eu tinha um cobertor, um ventilador e uma caixa de roupa. E um sonho. Trabalhava na Starbucks. E aí juntei com as outras pessoas que moravam na Starbucks e fui morar numa casa com mais 3 pessoas. Você tinha alguma religião nessa época? Nada. Sua eu família... descobri a Deus com 28. Caramba. Então, zero religião, Zero. Tá. Eu era a pessoa que fechava a porta na cara da testemunha de Jeová. Era eu. Via que tava chegando perto. Aquela tia do coque me dava um medo. Hoje, se eu ver uma, eu falo, chega aqui, vamos tomar um café. Melhor best friends. Best. Mas eu tinha medo, eu olhava pra elas, parecia que elas estavam enxergando no fundo da sua alma, né? E tava. Eu, hein? Eu tinha um medo daquela mulher. Tava vendo a falta, né? Parece que elas olham de ela, tem um desalmado vindo ali. Um desalmado vindo ali, eu tava vendo só o corpo, a alma não veio. E então foi uma infância bem escassa, bem... Tinha o que comer, mas sempre foi bem escasso mesmo. Emocionalmente, assim. Emocionalmente, financeiramente, tudo que eu queria era ficar mais velha pra sair de casa. Tá. Pra trabalhar e sair de casa. Uhum. E aí comecei essa brincadeira de trabalhar e ficar independente. Tá. Então, como eu não podia confiar em toda a minha família, eu comecei a criar uma casca. E essa casca foi me dando como se fosse uma autoridade. E aí, se alguém dissesse, a Dani é feminista, eu odiava essa palavra. E até hoje eu não gosto dela. Uhum. A Dani é independente, a Dani toma conta da vida dela. Então, todo mundo que perguntava era, a Dani toma conta da vida dela, a Dani é independente. Foi assim que ele me conheceu. Uhum. E eu tava num momento em que eu cheguei pra minha amiga e falei, não sinto nada. Não sinto nada por ninguém. Uhum. Eu não sei o que acontece comigo, mas não é homem, não é dinheiro, não é... Eu não sei o que acontece, mas eu não sinto nada. E aí ela falou... E aí ela não sabia o que dizer, porque não conhecia ninguém que fosse cristão realmente. E ela me deu uma Bíblia. E aí eu virei Quem? Essa minha amiga. Tá. Essa minha amiga que estava sempre comigo. Tem o mesmo nome que eu, o nome dela é Daniele também. Uhum. E ela era a única que me apresentou a Deus. Ela que foi a um culto, de repente eu vi aquela mulher brilhando. Ela era irmã do meu ex-namorado. Uhum. E uma vez ela chegou em casa e falou, ela sempre falava, isso quando eu ainda estava na casa dela, conta do ex-namorado. Uhum. E eu tinha acabado de terminar com ele. E aí ela chegou no quarto e falou, posso orar por você? E aí eu falei, ela sempre oferecia. E eu falava, Sério? Não vou estar querendo, hein? ai, eu não vou estar querendo. Não precisa não, tá tudo bem. Nesse dia, eu tava soluçando. Sabe aquele soluço cheio de Sei. catarro? Toda Ranhenta, cocosenta. Tava eu. Tava horrorosa. E aí ela falou, posso orar por você? Eu falei, Pode, por favor. tô perdendo nada com isso, né? Pode, né? E aí ela orou por mim. E eu lembro que a única coisa que eu lembro do que ela disse no final foi, Jesus te ama. E aquilo fez uma coisa assim extraordinária dentro da minha cabeça. Esse Jesus te ama, veio uma voz na minha cabeça e disse, tá tudo bem. E eu simplesmente parei de chorar. E eu falei assim, como assim, tá tudo bem? Não tá tudo bem, eu tô chorando ainda. Sabe quando você fica, eu tô chorando ainda. Cadê meu catarro? Me dá meu catarro de volta, não tá tudo bem. E eu comecei, por que tá tudo bem? Não tá tudo bem. E essa voz me dizia, essa voz de homem me dizia, tá tudo bem. E eu, mas como tá tudo bem? Não faz sentido, ainda tá a mesma coisa. Como é que uma simples frase, Jesus te ama, pode mudar tudo? Não tá tudo bem. Acho que você sentiu a paz que excede o entendimento humano, né? E aí eu comecei a virar crente Hannah Montana. Que queria ir pro culto no domingo e aproveitar a vida. O melhor dos dois mundos. O crente Raimundo, né? Um pé na igreja, todo mundo. Eu queria o melhor dos dois mundos. Nossa. Hannah Montana toda eu. Então ia lá pro... Primeira vez que eu escuto isso. Ela queria fazer uma camiseta. Eu queria fazer uma camiseta, que eu inventei isso. Eu ouvia muito a Hannah Montana, né? Eu via muito a série.
E ela falava, eu quero o melhor dos dois mundos. E eu falei, é isso, eu quero aquela paz que excede de todo entendimento no domingo e depois sofrer durante a semana fazendo tudo errado. Pra no domingo ir buscar a paz de novo. Exato. Senão não faz sentido buscar a paz, né? E eu tinha... E aí, eu terminei com esse meu ex-namorado. E comecei um novo relacionamento que durou 7 anos. 7 anos? Meu pai 7 amado, anos. uma vida. E aí eu descobri que ele gostava de homem também. Eu não acredito. Gostava da outra fruta. Só que aí a gente já estava separado há 6 meses. Então a gente já não estava mais juntos há 6 meses. Só que ele começou a sofrer algumas ameaças. E aí, para que eu não ficasse sabendo por essa pessoa que estava ameaçando ele veio me contar. E quando ele veio me contar, ele disse que estava tendo problemas e que pensou até em se matar. Quando ele falou isso, eu falei, vem aqui pra casa agora. Eu tinha acabado de conseguir a minha casa. Esse ex de 7 anos. Esse ex de 7 anos. A gente ficou muito amigo. A gente dividia a guarda, né, da nossa cachorra. E ele apareceu em casa e ele me contou. Quando ele me contou, eu lembro que eu tinha feito uma oração pra Deus. Eu disse, Senhor, eu já não tinha mais a minha família. Eu nunca fui muito apegada à minha família. E ele foi meu melhor amigo por 7 anos. Então eu disse, eu não queria perder ele. Eu não tenho mais sentimento carnal por ele. A gente ficou 1 ano sem ter relação. Eu não tinha mais sentimento por ele. O sentimento mudou. Só que eu falei, eu não queria perder ele como melhor amigo. Eu queria que ele continuasse na minha vida. E aí quando ele me contou que era gay, eu falei, é isso. Vai continuar na minha vida. E de repente tudo fez sentido. Foi uma parte bem egoísta minha na época. Porque eu falei assim, eu acho que fez sentido, sabe? E eu falei, o que ele precisa eu não tenho. Então tá tudo certo. Ela realmente não tem, graças a Deus. Então eu falei, acho que tá tudo certo. Vou continuar com o meu melhor amigo. E aí fiquei um tempo solteira e foi quando eu cheguei nessa fase em que eu contei pra minha amiga. Eu não consigo sentir nada por ninguém. E isso era o que mais me assustava, porque tudo era vazio. Eu tava que nem Salomão, falando, tudo correr atrás do vento. Mas eu não conhecia a palavra de Deus. Então, pra mim, eu brincava de roleta russa com a Bíblia, né? Senhor, fala comigo. Pum. Aí eu usava um Pai Nosso e tá! E o pior, Deus é tão bom, tão misericordioso, que ele falava. Senhor, ele falava. Várias vezes em que eu tive momentos em que eu falava, Senhor, eu vou passar fome. Se eu não conseguir o dinheiro pro primeiro aluguel, eu vou passar fome, eu não sei o que eu faço. E aí eu abri a Bíblia, orava, abri a Bíblia. E incrivelmente parou na passagem da multiplicação de peixes e pães. Uau. E aquele que segue ao meu Pai, se eu não me engano, aí eu já não sei direito a passagem, mas ele que fala, aquele que me segue jamais passará fome. E era justo a frase que eu tinha falado, eu vou acabar passando fome. Jamais irá passar fome. Uau. E essas pequenas demonstrações de Deus foram aos poucos. Mas mesmo assim não foi suficiente para me converter. Foi quando eu conheci o Marcelo. Aí eu fiz converter, né? Tem um trajeto aí no meio. Teve um trajeto. Então, espera aí, depois desse relacionamento de 7 anos, você conheceu o Marcelo depois de quanto tempo? Depois de 8 meses, mais ou menos. Não, já tinha 1 ano, mais ou menos. Tá, esse relacionamento de 7 anos foi tranquilo, assim, não teve nada de tóxico? 0. E o outro, antes desse? Totalmente tóxico. Tá, ok. Era um negócio, assim, absurdo, ao ponto de você não pode ter rede social, você não pode ter nada. Ele me trancava, tipo, praticamente eu vivia trancada dentro do quarto dele. Isso com 18, primeiro namorado. E você, antes de pular pro Marcelo, a história do Marcelo, por que você acha que você permitiu isso acontecer, essa situação? Eu acho que no começo era o primeiro namorado. Tá. Pra mim foi o primeiro. É o que desbloqueia, né? É o que desbloqueia, então, acho né? que tudo é aceitável, que é assim. É assim, um você não tem outros relacionamento. exemplos, Você então... não tem outro exemplo. Ele fazia parte da mesma banda que eu, né? A gente tinha montado uma banda juntos. Foi quando eu aprendi a cantar. Então, veio junto com o amor pela música, veio junto com esse amor que tinha por ele. Era um ciúme
absurdo, desenfreado, ridículo. Eu lembro que uma vez ele quebrou o celular que eu tinha dado pra ele na parede, porque ele me viu com meu irmão. Meu Deus. Só que ele era tão... nunca tinha conhecido a minha família, que ele não sabia que era meu irmão. Ah. Gente do céu, que doideira. Então era bem tóxico, assim, bem absurdo mesmo. Você ficou quanto tempo com ele? Fiquei 2 anos e pouquinho com ele. Uhum. Então ele foi o que eu falei assim, agora eu não sou de ninguém, nada de ninguém. E foi quando eu falei, eu acho que o meu lugar é ficar sozinha. E foi quando eu comecei a tratar pessoas como... como pessoas que podem ser usadas. Então, era... Como objetos. Como objetos. Entendi. Eu tinha meu dinheiro, eu tinha o meu carro, eu tinha o meu cachorro, era tudo que eu precisava. Uhum. Cachorra. Minha filha, pra quem... Tóxico. Olha, não começa, tóxico. Pra vocês terem noção, eu sou tão tóxico que eu roubei a filha dela. Ele não é roubou mais a minha dela, é minha filha, agora. cara. Isso é absurdo. As mulheres, né? Isso aí merece outro podcast, as você suas sabe, né? As mulheres da sua família me amam. Isso merece um podcast só por você ter roubado a minha cachorra. Pois bem, tá. Então aí, depois do relacionamento de 7 anos, passou 8 meses, você conheceu o Marcelo. Aí eu conheci o Marcelo. Começa essa lenda, então. O Marcelo a gente se conheceu numa festa dos mesmos amigos que a gente tinha em comum e nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto o Marcelo. A gente foi no mesmo casamento dessa minha melhor amiga. A gente esteve num churrasco e eu não lembro da cara dele. Eu nunca vi ele antes. E foi muito engraçado. Quando eu me separei, quando ele se separou, a gente se conheceu. Caramba. Então, tudo que falava do mundo dizia que a gente não ia ficar junto. Tudo. Todo mundo falava que a gente não combinava, que não ia dar certo, que os temperamentos eram muito fortes e tudo mais. Ela não gostava de futebol. Te entendo. E eu era jogador, velho. Como isso? E eu falava que eu nunca ia ficar com um jogador Chegava de futebol. com chuteira cheia de borrachinha em casa. Eu acho que o anjo dava risada na ralado minha igual cara. o Timo, toda vez. Meu Deus. Ele não chegava ralado, ele chega com o pé roxo, preto, de batida. O do Timo foi tranquilo. E quando eu conheci o Marcelo, ele foi aquele que arriou os 4 pneus. Eu tava ficando com uma pessoa já há um tempo e eu não queria assumir. Até que chegou o Marcelo. E uma das primeiras coisas que eu falei, assim, que foi engraçado, que a gente se conheceu. Aí ele me chamou pra comer um McDonald's. Eu falei, eu não como McDonald's. Pelo amor de Deus. Você convidou ela pra comer McDonald's? É a única coisa que tinha aberto de madrugada. 2 né? horas da manhã, né? Era a única coisa que tinha aberto. Eu não queria comer McDonald's. Aí ele tentou 2 convites. Não funcionou. Nesses 2 convites que não funcionou, ele foi até a minha amiga e perguntou como é que eu faço pra chamar ela pra sair. E aí ela falou, a Dani, chama pra um Oferece café. um café. Fácil. Chama um café. Ele, onde é que eu vou arrumar um café 2 horas da manhã? Ele, o McDonald's tem café. Acabou que ele foi me levar. A cafeteria tava fechada, Tudo fechado. óbvio, tudo fechado. Falei, olha, é o destino. Tá dizendo que não é pra gente ficar junto, eu vou pra casa. Aí ele, tá bom, então eu vou te escoltar até em casa. Bêbado me escoltando até em casa. Aí foi me escoltar até em casa. Aí ele deixou, ele parou na porta, eu abri a minha garagem, botei meu carro pra dentro. E eu falei, mano, esse cara Vai tá devagar bêbado. nessa frase agora. Né? Vai rolar. Gente, conta a verdade. Verdade, Tá. queremos verdade. Fatos reais. Eu coloquei o carro pra dentro e eu falei, cara, esse cara tá bêbado, ele vai dirigir. Eu morava na Zona Sul, ele morava na Zona Norte. Ele vai dirigir até a Zona Norte. Eu falei, cara, se esse cara morrer, a culpa é minha. E aí eu peguei e saí na portinha do lado. Cheguei perto dele e falei o seguinte, a gente tem os mesmos amigos em comum. Eu tenho facas na minha casa. Eu não tenho medo de usar. Eu sou louca. Se você tentar qualquer coisa, eu sou louca. Olha. E aí ele pegou e falou. Eu apaixonei, ele né? apaixonou, eu acho. Por que homem gosta de mulher um pouco doida, né? Gente, o que acontece? Eu acho que ele apaixonou ali. E aí quando entrou em casa, Subiu pra tomar um café. tinha uma goldenzinha. Ele olhou, ele achou que eu tava brincando com o café. Eu falei, você vai tomar um café e você vai embora. Que eu falei, ele precisa acordar, né? Voltar a si e ir embora.
Na hora que ele parou, eu tinha um estante de canecas. E 3 cafeteiras diferentes. Uhum. E ele falou, mano, ela tá falando sério com o café. Sério, uma estante com 64 canecas assim na parede. Eu falei, nossa. E aí fiz um café pra ele. A gente falou a noite inteira de ex e de que não queria relacionamento e que não ia ficar no Brasil. A noite inteira. A gente veio ficar junto, sei lá, já era 10 horas da manhã. E aí eu fui dormir. Quando eu acordei, essa pessoa está com o meu avental. A minha cachorra está dormindo atrás dele na pia da cozinha. E a gata olhando pra cara dele. E o que ele tava fazendo de avental? Cozinhando? Cozinhando. Fazendo café da manhã. Fazendo café da manhã. Eu procurando a minha cachorra, né? Porque a minha cachorra, ela me acorda lambendo a minha mão pra poder fazer xixi. Eu falei, por que a Robin não me acordou pra fazer xixi? Quando eu levanto, aí ele, já levei ela. Gente, você falou, vou casar com você. Né? Eu falei, psicopata, ele é doido. Eu falei, ele é maluco. Fiquei 1 semana sem responder ele. Me deu mó chato. Chocada. De sumiço. Que doido. Dorme na casa da pessoa, uma noite e leva o cachorro dela pra passear. Você não ficou feliz, não? Tóxico. Eu ia ficar feliz, eu falo, casa comigo. Cozinha, leva o cachorro pra casa é pra passear. minha. E aí ele fez o quê? A cachorra se apaixonar por ele? De avental. Absurdo. E aí dei um gelo nele de uma semana, que era o tempo também pra eu conseguir terminar com o que tava me enchendo o saco, que eu tinha que terminar. Não, eu vou falar assim, o homem quando leva um gelo, ele apaixona. Vai Desculpa. nessa. Ah, não. Vai Não, nessa. desculpa, você casou com ela no final. Amiga, Você casou com eu ela no sou final. a exceção que Pô, confirma não, a regra. amigo, teve altos e baixos depois disso, mas foi a cerejinha do bolo. Ela já assinou. Ok. Casou no final. Eu lembro que eu falava assim, né? Eu mandava mensagem pra ela no WhatsApp. E, mano, a Dani, ela chegou... A gente começou a ficar bem em época de pandemia. Então, tipo assim, ela trocava a noite pelo dia. Então, ela passava a madrugada inteira acordada e a manhã inteira dormindo, até 2 horas da tarde. Eu não, já tinha dormido, eu tava vivendo. Mandava mensagem, ela não respondia. Eu falava, cara, Ótimo. na hora que essa menina responder, Amei. ela vai tomar um gelo de tanto tempo que ela não vai nem mais me responder. Aí eu tava lá, aí do nada ela postava no Instagram. Mano, postou no Instagram e não me respondeu. Não. Aí, já tava sofrendo. Aí, Amiga, já ficava parabéns. doido, Parabéns. doido. Aí na hora que ela respondia, e aí, tudo bem? Mano, e nada. E eu chamando pra fazer as coisas e nada. Eu, então tá bom. Vou sumir também. Mexeu no ego. Eu não chamava ela pras coisas, mas também sou malandro, né? Mexeu no ego. Aí eu ia na amiga dela e falava, vou chamar a Dani. Apaixonou aí. Você não me engana, não. Aí eu filho. pedia pra amiga dela convidar ela pras coisas, né? Pra Olha. gente se encontrar nos lugares. Olha, mexeu no ego do homem e acabou. Foi, isso é Até que eu postei um vídeo que meu violão tava ruim. E aí ele falou, meu primo conserta violão. Meu primo conserta violão. Mas era verdade. Era verdade, né, amor? E aí meu primo conserta violão, vamos lá, levar lá, não sei o quê. E aí foi quando a gente começou a se entender. Que aí foi a primeira vez que ele me ouviu cantando também. E aí ele falou, vamos pra casa da praia? Meu pai tem uma casa na praia e tal, vamos pra praia. Eu falei, você tá doido? Eu tenho 2 filhos pra criar. Meu cachorro e meu gato. Aí ele, leva o cachorro e o gato. Aí eu... Esse já foi o segundo ponto que eu me apaixonei. Porque é uma golden. Ela é linda, mas, gente, é pelo. É muito pelo. Aí ela virou e falou, mas ela e o solta pelo? muito pelo, eu só lavar o carro. E aí, quando ele deu solução tão simples para essas 2 coisas que ninguém nunca tinha dado, já sabe, se importar com os bichinhos que você tem, foi a primeira vez que minha cachorra foi pra praia. Ai. E aí a gente passou, acho que 1 mês junto, e até que chegou um dia que a gente chegou em casa e a gente tinha ido viajar, passar um final de semana, eu acho. E quando a gente chegou em casa, eu abri a porta toda animada. Quando eu abro a porta, fiz assim pra minha cachorra. Quando eu abri o braço pra ela, ela desviou de mim e foi pro Marcelo. Primeira briga. Não, briga feia. Verdade. Eu já tinha ela 2 anos e meio. Você ficou brava de Ração verdade? prêmio. Real. Ração prêmio. Real. Banho de 100 conto a cada 15 dias, amiga. Pra cachorra me virar, me dar a volta. E ir pro Marcelo, que Amiga, ela ela conhecia há um gritava. mês. Ela Você gritava. tá de brincadeira com a minha E a cara. cachorra do meu lado, eu saí de perto de mim. Coitada E da ela cachorra. gritava. Ela se apaixonou por ele.
Ela se apaixonou por ele, foi muito engraçado. Mas aí daí pra frente foi o. Só pra trás. Chegamos no ponto. Tá, porque até agora parece que a história é um conto de Fofo, fada, né? Fofo. Mas agora começa o BO. E aí ele começou a mostrar as versões bêbadas Era um dele. lobo em pele de cordeiro. Era. Não, Por quê? tá Na certo? verdade é porque ele fazia tudo bonitinho. É isso mesmo. Ele fazia tudo bonitinho quando eu tava do meu lado. Quando tava do meu lado, parecia um namorado perfeito, maravilhoso, carinhoso. E ele começou a se transformar com a bebida. Ih, encapetou o bichinho. E aí, A bebida, eu ela sempre me fui transformava muito do contra de bebida e drogas. Então, a bebida, eu tomava 2 copos de uísque, era o suficiente para eu estar alegre e rindo à toa. Era o meu suficiente. O uísque ou o vinho. Era o suficiente. É porque Ele não. ela, por conta dela ter tido essa criação por conta do pai dela, ela sempre tinha muitos traços masculinos na personalidade dela. Entendi. Então, na família, ela era considerada a Pereirão, que era aquela mulher que faz tudo, Me chamavam de sozinha. Pereirão. Troca chuveiro, pinta quarto. Quer pintar a casa? e tal. Chama a Dani. Chama a Dani Amiga, é bom Pereirão. saber. Essas Hoje eu faço skins mais. já foram Foi embora, desativadas, amiga. tá, amiga. Tirei tudo. Tirei, Então desfigurei. ela era a assim. mulher que tomava uísque, sabe? entendi. Né? Então, Então, esse era o meu lado. Só que ele começou a mostrar esse lado de eu vou beber e eu faço o que eu quiser da minha vida e você não manda em mim. E eu falei, olha, eu não vivo com quem é dependente. Tipo, se isso for pra eu ter que te travar, pra eu ter que ficar pedindo pra você parar, não faz sentido. E ele falava, eu mando na minha vida, isso não vai acontecer. E aí a gente começou, esse termina e volta. Termina, aí faz uma palhaçada e volta. Sempre quando tava bebendo. Sempre que eu tava bebendo. E ele tava sempre bebendo. Então sempre tinha que ter álcool no meio. E isso começou a trazer vários atritos pra gente, porque ele era do tipo que, sei lá, ele curtia foto de mulher do Instagram. E eu falei, olha, quando eu te conheci, Dá um soco essa eu parte cortei aí eu não tudo. lembro, não. Nossa, Não, como né, eu Xuxa? nossa, sofri demais com isso na minha vida. Misericórdia. Ainda bem que o time nem mexe no Instagram. Eu que faço o Instagram dele. Eu que posto as coisas pra Eu ele. imaginei. E a Glória a deles Deus. curtindo, eu dou. O quê? Eu que faço tudo, meu filho. Coloco tudo. Glória a Deus. Mas, amiga, era insuportável, porque eu, com toda aquela autoridade, aquela independência que eu tinha, isso era inaceitável pra mim. Eu falei, esse cara tá brincando com a minha cara, não é possível. E eu sempre fui do tipo que me irritou, eu já cortava de lado, tirava que nem band-aid e mandava embora, e pra mim fingia que tava morto. Só que todas as vezes que eu fingia que ele tava morto, ele ressuscitava. Ele surgia, Eu sou de aparecia. Deus, menina. Glória, né, Ficou irmão? arrependido. Eu ressuscito E no voltava o terceiro cão dia. arrependido, que nunca mais ia fazer isso. E foi eu vou diminuir a bebida. Não vou parar, mas eu vou diminuir. E aí foi quando a gente terminou. Só que foi quando a gente terminou, ele foi em casa e teve o negócio do aniversário dele, que foi O ápice. o ápice, assim. Falei, vem, pega as suas coisas. Como que foi? Conta Dá pra tchau mim. pra cachorra. Como que foi esse episódio? Ai, esse episódio, sabe quando você tá com uma pulga atrás da orelha? Falei, é aniversário dele. E essa pulga minha atrás da Ele orelha não tinha te convidado pro aniversário não tinha dele. me convidado. Um soco na E cara eu dele. falei, tinha um bar, esse bar era o point de tudo. Então, esse bar tá todo mundo sempre lá. E eu falei, mano, que esquisito, não me chamou. Eu tava de pijama. Falei, mano, tava deitada, eu vi algum amigo que tinha postado e ele tava lá. E eu falei assim, mano, se ele tiver mesmo lá. Sabe quando o coração tá falando, não vai não, você já sabe o que tem. Catei meu carro de pijama, tirei o carro da garagem, fui até lá e passei na porta, assim. Eu passei na porta, estacionei o carro, passei na porta e eu vi você lá. E aí estacionei o carro. E aí quando eu desço do carro... Mas você não tava de pijama, não. Eu tava de pijama, a parte de baixo era pijama. Sobre isso. E aí eu desci do carro e aí eu encontrei logo com a pessoa, né? Com a menina. E a menina que olhava pra mim e falava, não, isso é um mulherão. Como você sabia que ele tava com ela? Ele tava junto? Tava junto lá. Na hora você já sacou que eles estavam juntos.
E aí ela veio, e era o tipo de pessoa que olhava pra mim, que a gente já esteve numa das festas antes, ela olhava pra mim e falava, isso é um mulherão, nunca termine com ela. Não Ela leva- falava isso pra você? É, Ai, gente. vi ela 2 vezes. E aí, na hora que eu a vi lá, eu falei, putz. E aí, o que que ele falou pra você? E aí ela começou a falar comigo. O que que ele falou pra você? Porque ele falou a mesma coisa pra mim. Ele falou que vocês não estavam juntos mais. Gente, tô me vendo, tô me vendo. Ai, é nojento, né? Passada. É nojento. Eu sei. Chocada. E aí o meu coração começou a disparar. Eu falei assim, cara, eu não mereço isso. E aí fui embora. E aí quando eu fui embora, eu falei, cara, agora sim acabou. Vai pegar suas coisas, catei Você não aliança. chegou a falar com ele lá? Não, o que eu consegui falar com ele, não... Eu nem assimilei o que eu Como falei que você com se ele. sentiu quando você viu ela lá? Disparou? Falei, Ela morreu. Morri, ferrou. Agora deu merda, né? Só aí pensei assim, né? Aí eu falei, aí eu saí de perto de Odeio todo mundo barraco, assim, cara. ó. Então, Eu pra fui mim, eu lá só pra olhei, baixo, foi assim, só do bar. decepcionante. Eu falei, morreu pra mim. E fui embora. O bar era frente de um bar assim, então era um bar que você entrava, ele tinha uma parte externa cheia de cadeiras, uma calçada, que, meu, o bar era tão cheio que já teve vez de fechar a rua. Então a galera ficava dentro do bar, nas mesas, na calçada rua, e na na rua, pandemia. assim. A pandemia, isso. Mas quando você viu que ela viu que você estava com outra pessoa, você sentiu... Ela não você... viu que eu tava com outra pessoa. Ela chegou, Eles estavam lá, aí só ela falou assim, juntos. você não me chamou, mas eu vim. Aí eu falei, não, tudo bem, curte aí. E aí eu peguei e desci, saí da onde ela tava e fui lá pra baixo e fiquei sozinho, tipo, assimilando. Aí foi a hora que essa menina veio. E aí ela chegou do meu lado e falou, por que toda vez que ela chega, você fica assim? Aí eu não entendi o que você tá falando. Aí foi a hora que ela chegou. Aí você chegou neles. Isso. E aí... Aí ela perguntou, você tá com alguém aqui? Aí eu falei, tô. Com ela. Não, só falei, tô. Não falei quem era. Aí ela, tá bom. E Virou você as costas, foi sentiu um embora. sentimento tipo assim, Não sou dane-se? bosta. Ou Não. tipo assim, meu, você Zoado. sentiu, tipo assim, você começou a perceber daí que você tava perdendo a pessoa que você amava? Sim. Acho é pouco. Eu acho é pouco. Ai, gente, que Não, tipo ódio, assim, que ódio. eu fiquei, tipo, realmente mal com aquela situação. Mal mesmo, assim, tipo, mano. O que eu tô O fazendo? que eu tô fazendo? Aí ela foi embora, lógico que ali, no ápice da bebida, da loucura ali, eu senti, eu fiquei mesmo mal, mas eu continuei ali na farra. Aí foi quando aconteceu aquilo que no dia seguinte eu falei, mano, o que tá acontecendo, cara? Que aí eu fui no dia seguinte na casa dela conversar com ela, e aí foi a hora que eu fui pra praia, que eu falei, mano, não sou isso, velho, que tá acontecendo. Entendeu? Caramba, e aí? E aí ela tinha me mandado mensagem e tal. Eu falei, mano, quer saber? Eu não quero saber de nada. Pra mim morreu. Pra mim você. Ela ele tentou resolver morreu. com você? Não, ela tentou falar que não tinha nada a ver com isso. Ou que ela queria ficar com ele, alguma coisa. Eu falei, mano, por mim você se exploda. Fica todo mundo junto. Eu não quero nem saber. Só finge que eu morri. E a primeira coisa que eu falei pra ele, não me mete nas suas encrencas. Eu lembro a primeira vez que a gente ficou, a ex dele começou a fuçar o meu Instagram. E eu falei, olha isso aqui. Tira ela de perto de mim. Não quero. Me deixa fora das suas encrencas, que a minha vida tá ótima. O engraçado é que ela ficou sabendo por conta das amigas dela. E ela julga a culpa por mim. O problema era Porque você, eu não falava o nada. foco total. Eu não falava nada. O Eu foco fazia da minhas dengue coisas. era tu, gato. Sim, tudo bem, mas eu fazia as coisas e ficava quieto. Ela fazia. briga. Ela fazia e contava pras amigas, e as amigas dela iam e contava pra todo mundo. Isso aí espalhando, não era eu tava quietinho, entendeu? Vida de mundo é um negócio Ai, tóxico. É terrível. Tóxico, horroroso, meu Deus. E aquilo eu sofri. E ali foi quando eu emagreci horrores. E aí eu tava lá na casa desse meu ex, que a gente era amigo, tava jogando videogame. Por sinal. A gente lá jogando videogame e ele liga. Você tá bem? E aí eu falei assim, tô doente, mas tô bem. Aí ele, vamos pra praia? Aí eu vou pra praia fazer o quê? Tô doente. Aí ele, mas é melhor ficar doente na praia ou em casa? Aí eu,
doente, eu tô de qualquer jeito. Mas vocês não estavam se falando Não. dessa ligação. Não, você pulou. Eu pulei? Qual a outra parte? Não, isso que eu liguei pra você foi depois que você voltou da praia. Ah, isso foi depois da Aquela praia. vez. Foi quando... Porque nesse episódio da praia... Eita, é verdade, tem que voltar na praia, né? Nesse episódio da praia, eu recebi uma folga do nada. E uma voz ficava na minha orelha. Pera, porque vai ter gente que não assistiu do Marcelo, eu preciso entender. Que episódio é esse da praia? Esse Volta um episódio pouco. da praia, eu peguei o meu carro e fui atrás do Marcelo. Tá. Contra todas as minhas vontades. Porque foi depois que aconteceu isso e ele sumiu. E eu falei assim, mano, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa esquisita. E aí, no dia seguinte, eu ganhei uma folga, do nada. E depois eu insisti pra ele, onde é que você tá? Tá acontecendo alguma coisa? Sua mãe não sabe onde você tá. Sua irmã não sabe onde você tá. Tem alguma coisa estranha. Ele, não, tô na praia, mas tá tudo bem. Aí eu, cara, ganhei uma folga. E uma voz dizendo, vai lá, vai atrás dele, vê o que tá acontecendo. Qualquer coisa é o ponto final que você precisa. E aí eu peguei e falei, mano, catei meu carro que tava fazendo barulhinho. Aí fui no mecânico, falei assim, esse carro chega até a praia? O cara falou, não. Qual praia? Eu falei, aquela lá do São Sebastião, né, que fala. Tipo São Sebastião, que é 2h30 dirigindo. E eu falei assim, São Sebastião, ele, não chega não. Eu falei, olha Deus, se é você falando comigo, esse carro vai chegar. Aí catei, passei numa loja, comprei uma cista, comprei um monte de besteira e joguei dentro do carro. Eu fui me xingando o caminho inteiro. Eu me xinguei. Falei, você vai chegar lá, sua otária. Ele vai tacar outra. E você tá indo até lá. Por que você tá indo? Que merda que você tá caçando? O que você tá indo procurar? E fui me xingando. 2h30 me xingando. Do caminho inteiro. Até que eu mandei uma mensagem e falei, abre o portão. E ele apareceu na porta, tipo, e não acreditou que eu tava lá. A gente conversou, a gente foi até a beira da praia. Foi quando ele contou as coisas que tinham acontecido. O que aconteceu? Ele sentou na praia porque um dia, não sei se foi um dia ou 2 dias antes, ele tinha falado, eu tava aqui vendo a lua, porque ele sempre falou que eu briso muito, né? Eu gosto de praia, eu gosto de ficar sentada no meio do nada e ficar vendo a paisagem, sabe? Uma vista pra mim é impagável. E ele falou, tô vendo a lua e tô lembrando de você. Falei, tá nada, e bloqueei. Tipo isso. E aí ele me contando essas coisas. Ele, nossa, eu tava que nem você aqui na praia. Tava brisando. E olhando pro nada. E realmente isso é bom. Só que aí me veio esses pensamentos. De que se eu pulasse daqui eu não ia fazer falta e tudo mais. E aí eu comecei a conversar com ele. E foi quando a gente decidiu realmente que a gente não ia ficar junto. E a gente terminou de vez ali. Você acha que isso que estava no seu coração de vai até a praia, já era o Espírito Santo te usando como certeza. instrumento para chegar lá, para ele não fazer besteira? A Daniele não iria. Eu, com meu orgulho, ainda mais naquele tempo, todas as vezes que o mundo tentava impor pro nosso relacionamento, a voz de Deus era muito mais alta. Mesmo eu não sabendo ainda Que era o Espírito Santo. que era o Espírito Santo. Mas era muito alto, era muito incômodo. Você tem que ir até lá, você tem que ir até lá. Mano, meu carro, não sei nem como é que chegou. Sério, ele tava... Eu não sei nem como é que eu voltei. Eu falei, mas esse carro para aqui do meio do nada, ninguém sabe nem onde eu tô. E eu tô metendo louco aqui e tô indo. E quando eu voltei, foi 1000 vezes pior do que quando eu tava indo. Porque a gente finalmente terminou de vez. E aí eu voltei e falei, sua idiota. Foi assim, eu só vim descobrir que essa minha ida foi o que tinha feito ele Não entender fazer. que era eu e não fazer nenhuma besteira, porque, sei lá, acho que um tempo depois que a gente estava junto, a irmã dele me contou que foi isso que fez ele entender que era eu na vida dele. Nossa. Por eu ter ido até lá buscar ele onde ninguém mais iria, sabe? Eu falo, nem eu iria. Foi o Espírito Santo indo caçar você. E quando eu voltei, eu falei, agora acabou de vez, emagreci. E aí foi quando eu tava na casa do meu ex, jogando videogame. E aí ele me manda mensagem dizendo,
Pra ver se você tá bem. Aí ela falou, não, tô mal, dor de garganta. tô com dor de garganta. Não era dor de garganta, era aquele negócio lá. Eu tô sempre com dor de garganta, dor de garganta. Aí eu peguei e falei, deixa eu cuidar de você. Aí ela pegou e falou, que, mano, cuidar de mim o quê? Ai, que papinho, gente. Papinho de mané. De Dom Juan. Ai, que ódio. Aí eu peguei e falei, Ele me irrita. aí eu fui lá, busquei ela, aí a gente foi pra casa dela, aí eu fiz um macarrão que ela não tava conseguindo comer. Aí conquistou de novo. Aí sabe, Ai, né? gente. Aqui, ó, Ele é um palhaço. Homens, aprendam a cozinhar. Ele é um Só palhaço. isso que eu posso estar É verdade. Aprenda a cozinhar. Anyways. Aí fiz o macarrão, aí ela comeu, aqueles bem pequenininho. Não sei se você já viu uns macarrãozinhos bem sopinha. pequenininhos. Sei. assim. E ele odeia sopa. Aí ela comeu, aí beleza. Aí no dia seguinte a gente acordou e um casal de amigos queria ir pra praia. Aí eu falei, vamos pra praia? Aí ela pegou e falou, não, eu tô doente. Aí eu, mas doente em casa, doente na praia, não é melhor estar doente na praia? Aí ela, faz sentido, vamos. Tô caindo nas ideias dele. Isso é terrível. Casei, amiga. Aí, o que que deu? Aí a gente desceu pra praia e essa praia foi bem doida, assim. Eu quase E taquei foi ele, eu quase joguei ele no engraçado, mar. um ponto engraçado de falar nessa praia é que esse amigo que tava lá na praia, ele tava desviado também. E ele era pastor. Meu Deus. E ele tava desviado. Graças a Deus ele já voltou. O Senhor é bom. Hoje em dia ele tá pastoreando uma igreja lá no Brasil. Foi com eles que a gente foi se batizar na Lagoinha. E aí a gente tava na praia. E aí eu virei pra ele, peguei a mão dela e falei assim, casa a gente aí agora. Tipo assim, a gente acabou de voltar. Bêbados. Casa a gente aí agora. Aí ele começou a fazer uma cerimônia. Nossa. Assim, aí eu, beleza, aí a Dani, o que você tá fazendo? E ele falando, eu, O ato isso, profético. você Para, aceita? pelo Eu amor de sim. Deus. Aí ele pegou e falou, irmão, calma aí, é o seguinte. Ele falou assim, perante os homens, você não vai estar casado. Mas se eu perante- continuar aqui, perante Deus, você vai estar casado. Aí ela, Forte, hein? Caramba, E aí, é verdade. E aí nessa praia eu falei pra ela que a gente ia casar e ele falou pra minha, que essa menina que tava lá, eu chamo ela de irmã, né? E ele tava pedindo um filho pra ela. Aí exatamente um ano depois a gente tava casado e eles estavam grávidos. Nossa, um ato profético. Gente, não pode E a brincar, gente não. falando Não sobre pode a brincar. praia. Meu essas Deus, mas e aí? E aí, cara, começou a história do perdão. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Eu nunca tinha perdoado ninguém. Caramba. Ninguém. Marcelo foi meu primeiro perdão. E eu não sabia nem como é que fazia isso. Que Então, foi a história do chuveiro. Que foi a história do chuveiro. Conta aí. A gente chegou... Ele começou a se aproximar de novo, e aí eu tive que mudar de casa, e acabou que a gente mudou junto. E a gente começou a morar junto. Só que aí ele continuou bebendo, continuou com aqueles amigos bons, Incrível. aqueles amigos bacana. E aí ele chegou bêbado, e não só bêbado, ele tinha quase sido preso junto com esse outro amigo. Meu pai amado. E eu com cólica, chorando em casa. E eu falei assim, que bosta que eu arrumei, assim, sabe? E aí eu tava pronta assim, o tempo todo eu tava pronta pra terminar. O tempo todo. Eu falava, mano, não faz sentido. Eu não mereço. O que eu mais falava é, eu não mereço. Deus. Deus rindo da minha cara. Você não merece, filha. Você. Mas era o que eu mais falava. Eu não mereço, não faz sentido. Eu vou terminar. Até que ele chegou num nível que eu nunca vi. Foi quando ele tava tão bêbado, não sei se era bêbado, drogado. Sei que ele chegou em casa e ele entrou no chuveiro e eu falei, vai tomar um banho que você precisa voltar a si pra gente conseguir conversar. Quando ele entrou no chuveiro, ele começou a chorar e chamar pela mãe dele, e chamar pelo Bruno. E eu falei, que mãe, que Bruno, rapaz? Entrei no banheiro e falei, eu acho que ele só precisa de um abraço. E fiquei ali. E eu não sabia o que fazer, eu não sabia que meleca que eu tava fazendo. O tempo todo eu brigava com a Dani. Tinha duas Dani dentro de mim, brigando horrores. Uma Dani que queria acolher ele e pensar... Eu vou Tá. mudar ele.
Eu vou mudar ele. Não era nem eu vou mudar, eu não tinha nem a esperança de te mudar. Você era tão difícil que eu não tinha esperança de te mudar. Eu só pensava, eu não tenho força para mudar você. Não tinha que vir de mim, não dava para ser eu. Não era eu. Não dava para ser eu. Só que eu falava, me ajuda, Deus. Se você tá aí, se o Senhor tá aí, me ajuda. Porque eu não tô entendendo nada, eu não quero mais isso. Se ele não é para ficar na minha vida, tira que nem band-aid. Eu quero que tire de uma vez só. Só que todas as vezes que a gente se aproximava, era algo surreal. Surreal. O sentimento que a gente tinha fazia sentido. Mesmo que todo o resto, quando ele abrisse a boca, não fazia mais sentido. Mas todo o resto fazia sentido. E eu não conseguia entender isso. Essas duas Danis brigando. Foi quando eu entrei no chuveiro. E aí foi quando as coisas começaram a mudar. Que ele viu falou? que poderia, ele viu que poderia contar comigo. Só que aí eu não sabia mais se eu podia contar comigo. E aí eu comecei a quebrar, porque eu não confiava mais nele. Eu não confiava mais no que ele dizia, eu não confiava mais nesse relacionamento esquisito que a gente estava tendo. E eu falava, não faz sentido. Até que ele continuou bebendo e teve um outro caso numa praia. A gente foi pra praia com os amigos e eu não sabia, ele tinha misturado bebida com outra coisa. E eu falei, olha, eu tô no limite. E ele falou, não, eu não vou mais me embriagar. Ele falou que não ia mais se embriagar nesse dia do chuveiro. Ele, te prometo, não vou mais me embriagar. E aí, quando chegou nesse dia dessa festa, que era um luau na praia, eu falei assim, mais uma cerveja e eu sei que você vai ficar doido. Então, você não vai tomar mais. E aí ele brigou por essa garrafa de cerveja. E eu já sabia que quando ele brigava pela bebida, era porque eu já não controlava mais. Não era mais comigo. E aí a gente pegou o carro, foi embora. Só que eu não sabia que naquele tempo não era só cerveja. Era cerveja e outras coisas. Se ele tivesse me contado que era droga, a gente já tinha terminado há muito tempo. E aí eu peguei essa garrafa, joguei fora e a gente foi pra essa casa da praia que tava com outro grupo de amigos. Que, por sinal, esse pastor, que hoje é pastor, voltou, tava lá junto. E eles se consideram irmãos, ele e o irmão dele. Cheguei na porta, eu falei, se vocês derem mais uma cerveja pro Marcelo, ele é responsabilidade de vocês e não minha. Eles, que nada, Dani, tá tranquilo, tá suave, deixa o menino beber, a gente tá em família. Eu falei, eu vou repetir, se ele tomar mais uma cerveja, ele é responsabilidade de vocês e não minha. Vocês não conhecem o Marcelo que eu conheço. E entrei. Na hora que eu sento no sofá da varanda, tinha um ofurô e tal, eu sentei no sofá da varanda, eu vi ele preparando um gin. Aí eu peguei e falei assim, gente, boa noite, tô indo dormir. Aí ele veio, você tá bravo? Eu falei, não tô brava não, pode ficar, tá tranquilo, tá de boa. Tá tranquila, tranquila. E fui dormir. Dava 15 em 15 minutos, ele vinha checar se eu tava brava. Bêbada. Amor, você tá brava? Não, tô não, Marcelo, só me deixa dormir. Amor, você tá brava? Não, tô não, só me deixa dormir. A madrugada inteira, eu lembro dele falando com a privada. E ele falava pra privada. E aí levantou esse nosso amigo, que é policial. E ele, o que tá acontecendo? Eu falei, prazer, esse é o Marcelo que vocês não conheciam. E aí ele, amanhã quem vai falar com ele sou eu, pode voltar a dormir, Dani. E aí eu lembro que ele tirou o Marcelo do banheiro. Quando foi no outro dia de manhã, eu acordo. Falei, a porta não tava fora do lugar, a porta quebrada. A porta da varanda quebrada. Levantei, fui tomar um café. E aí todo mundo meio assim, um clima meio esquisito. O que aconteceu, gente? Aí, você não sabe o que o Marcelo fez ontem. Aí, o que o Marcelo fez ontem? Ele quebrou a porta com a testa. Aí eu, eita, foi? Meu, esse nosso amigo policial tava com a cara desse tamanho. Dani, eu vou falar com ele. Falei, tá bom. Só que naquele tempo eu já falei, não dá mais pra mim. Esse é o meu ponto limite. E aí, quando ele conversou com esse amigo falou, cara, você não pode misturar. Você não pode mais, não sei o quê. Cara, você virou outra pessoa. Aí ele entendeu, né? O que eu explicava, ele não tinha entendido. E aí foi quando eu falei pra ele, cara, se eu tivesse grávida? E se eu precisasse de um homem do meu lado e você não tava lá? Não era você. Aquele não era você. Eu prefiro perder você agora, sofrer algumas semanas de dor de te perder, do que sofrer uma vida inteira do seu lado. Exato.
E aí eu falei, eu não quero mais. E ele falou, eu vou parar de beber. E não, você falou que ia parar de quê? Você não falou parar de beber. Eu falei que não ia mais ficar embriagado. Você falou que não ia mais ficar embriagada. Uhum. Eu ia beber só socialmente e tal. E aí Só as que coisas até começaram... então, ela não sabia que eu usava droga. Ela achava que era só o álcool. Foi por isso que ela falou da cerveja e tudo mais. Só que aí, beleza. O que aconteceu? Tomei essa decisão. E eu falei, essa conversa que eu tive com meu amigo, foi quando eu falei, mano, eu nunca mais uso nada. Nada. Daqui pra frente, nunca mais. Você me conhece, não conhece? Então eu tô te dando a minha palavra, nunca mais. Mano, que bagulho zoado. Tipo, mais uma vez o remorso. Vergonha. A gente parece que a gente só muda na vergonha, no remorso, no fiasco. Que mania que a gente tem de não mudar antes. A gente tá vendo pra onde a gente tá indo. Exato. O remorso, ele não traz a mudança. O arrependimento gera mudança. O remorso, não. Exato. Aí, beleza. Aí, comecei a beber realmente socialmente. Eu realmente mudei, assim. Já não queria mais saber de balada e tal. A gente saía mais com os amigos do meu pai, com meu pai ali. Então, a gente tava bem mais tranquilo. Só que aí a gente ia pra essas casas... E aí eu ia, fazia um drink, eu tomava no máximo 2 drinks, assim. Só que quando eu ia tomar, O nível dele já ela tinha já mudado. vinha e reclamava. Então aquilo começou a me incomodar. Só que aí eu pensei, por que isso tá te incomodando? Porque você não foi verdadeiro. Porque ela acha que tudo aquilo que ela passou era por causa da bebida. E você já tinha falado que você não ia fazer mais isso. Então, tipo, ela acha que aquilo foi uma recaída da bebida. Aí foi quando eu conversei com ela. Ele sentou comigo Aí eu e conversou. falei, ó, a gente passou por tudo aquilo, você achou que era bebida, não era bebida. Era isso, eu usei isso e tal. Então, hoje eu tô falando pra você que eu não uso mais nada e pode ficar tranquila com a relação da bebida, que eu também tenho controle. Aí daí pra frente... Só pra trás. Não, aí pra frente não teve mais nenhum episódio. Não. Graças a Deus. É que aí o controle dele, o limite de bebida dele não era mais o mesmo. Então começou a ficar sem beber, então qualquer cerveja já era um motivo pra ficar bêbado. E aí foi quando ele veio ter essa conversa comigo. E aí ele falou, se a gente zerar agora, se aqui agora, eu tô te explicando que tudo que aconteceu foi porque eu tava misturando as coisas. Se a gente zerar agora, eu quero começar de novo. Quero como se a gente estivesse se conhecendo agora. Aquele moleque que você conheceu não sou eu. Só que antes disso eu tinha ido num culto com a minha amiga, pedido para Deus tirar ele que nem Band-Aid. Era eu e Band-Aid. E eu falei, Senhor, eu tô indo para que o Senhor tire ele. Quero que tire da minha vida, de uma vez por todas. Sem eu sentir. E aí quando eu cheguei lá, o culto era todo para ele. E aí veio aquela passagem. Ele é um menino, age como menino, se porta como menino. Mas o pastor parecia que olhava para minha cara e dizia, mas eu vou te entregar ele como um homem. Uau. E aquilo ficou gravado em mim. E eu, mano, não faz sentido. Eu dei risada, que nem Sara. Falei, até parece. E ri. Até que nesse dia ele sentou comigo e ele usou exatamente a mesma frase. Eu estava me portando como um menino, um moleque, aquele não sou eu. A partir de agora, se você aceitar, zerar tudo, eu vou ser o homem que você merece. Eu estava agindo como menino, mas a partir de agora, eu vou ser o homem que você precisa. Uau. E aí aquilo mexeu comigo, porque não era ele. Não era sobre o Marcelo mais. Não era. E eu falei, qualquer coisa que você fizer agora, daqui por diante, você não vai mais fazer por mim. Se você prometer que você não vai me trair, você não vai prometer para mim. Você vai prometer para Deus. Se você prometer qualquer coisa, que você não vai usar droga, que você não vai beber, você vai prometer para Deus e não mais para mim. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu não acredito em uma vírgula do que você fala. Nada que sai da sua boca presta. Eu não acredito em nada. Mas eu acredito nessa promessa que me foi feita. Porque ela era tão certeira no meu coração. Ela fazia tanto sentido. Quando ele repetiu a mesma frase, eu falei, cara... Eu sabia, eu não conhecia Deus o suficiente, mas eu sabia que aquilo ali era verdadeiro, que aquela palavra era verdadeira. E quando eu falei isso, eu falei, e você vai ter que reconquistar toda a minha confiança de volta, e não vai ser fácil. E aí ele falou, eu topo. Falei, não vai ser fácil, eu vou querer olhar o seu celular a cada segundo.
Isso pro ego do homem, e ainda mais pro homem que era um homem tóxico, controlador, é muito difícil. Autoritário. Porque eu dominava e controlava tanta situação que era assim: aonde você tava? Tava em tal lugar. Tava mesmo? Eu nem respondia. Tipo assim, mano, eu já falei, a minha palavra é a minha palavra. Valia nem 10 centavos a palavra. Mas a gente fazia valer 10 reais, né? Aí, de repente, você fala que você vai mudar, você fala que você aceita reconquistar. Então, uma ligação não era mais uma ligação, era uma prova. Não era, oi, tudo bem, aonde você tá? É, oi, tudo bem, deixa eu ver aonde você tá. Ela falava aonde você tá, mas eu entendia, deixa eu ver aonde você tá. Aí uma ligação normal tinha que ser uma ligação de vídeo. E você tinha que se Mostra onde submeter você tá. a isso. Tipo Então, assim, tipo matar assim, literalmente seu ego, né? Exatamente. Eu falei, não vai ser então, fácil. ali já foi um Tratar. tratar de Deus, porque eu já abri isso pra ela, já falei. Eu sempre fui um cara que, assim, eu não deixo, Ju, pouquíssimas coisas me magoam, me afetam. Porque eu tenho trabalhado isso cada vez mais e o nosso relacionamento trabalhou muito. Eu sou uma pessoa difícil demais de aceitar, de pedir perdão. Sério? Totalmente difícil de pedir perdão. Não gosto. Então, eu sou a pessoa que eu vou evitar o máximo errar. Porque eu não quero pedir perdão. Aí eu fico... A Ju querendo pregar pra você. Não, eu não Oi, quero. Aí humilde. foi isso que foi mudando. Hoje em dia a gente fica brincando de quem perdoa primeiro. Mas isso já foi um trabalhar, um aceitar. Então, tipo assim... Sabe, meu Deus do céu, até quando vai ser isso? O homem fica nessa angústia, mas isso foi... E ela podia abrir seu celular quando ela A quisesse. hora que ela quiser. Gosta Sem dela. ser. Não, daí pra frente, tipo assim, quando eu tomei a decisão, que foi assim, a gente morou junto em 3 casas no Brasil. Tipo, a primeira era a casa dela, que ela morava sozinha e eu só cheguei lá e fiquei junto. Agregado. Aí a gente mudou pra casa do lado, só que aí a gente foi morar junto, mas ali ainda era essa bagunça. Quando a gente mudou dessa casa, que a gente virou vizinho dos meus pais, ali já tinha mudado completamente. Ali a gente já tava querendo caminhar com Jesus. Foi a glória da terceira casa, né? A glória da terceira casa. É o número 3, né? Dali pra frente, tipo assim, não tem sem celular, não tem nada. E não é tipo, gente, não tem sem celular... Ai, mas você faz alguma coisa errada, ela vai olhar. Não, gente, é literalmente tipo assim, manda uma mensagem pra Ju. O celular que tiver mais perto é o celular que vai ser enviada a mensagem. Tudo ficou transparente. Tudo tipo assim, não tem o que esconder, não tem dessa de Instagram, de foto, de curtir foto, não tem mais nada. Só tem paz. E como é bom viver um relacionamento em paz, cara. E depois de quanto tempo vocês se converteram? Não, aí demorou pra gente se converter, demorou bastante. Foi aquele processo que eu te falei, Que a gente se mudou. A gente saiu do Brasil já querendo se converter. Entendi. Então, tipo assim, Mas não já tinha tinha ido pessoas em casas que tinham dado palavras pra gente, a gente já tava caminhando mais com meu irmão falou, pô, se você quer ser precisa casar, que você já tá fazendo errado. Eu falei, eu já queria, então já vamos unir o útil ao agradável. Ele que marcou o casamento, Olha. foi ele quem planejou a festa, tudo. Ele. Caramba. Ele fez tudo. Aí foi... Tóxico, Uau. do começo ao fim. Convertido ou Aí eu não, virei tóxico. o tóxico ao contrário. Aí ele marcou o Aí eu casamento. virei o tóxico que sufoca de amor. Gosta assim. Aí foi tudo. Caramba. Aí, tipo, então a gente casou pra sair do Brasil, que a gente já queria fazendo certo. Só que quando a gente chega em Portugal, a gente não acha igreja, aí ficou naquela maré. O nosso relacionamento, quando chegou em Portugal, foi um pouco conturbado, mas não dessas coisas. Foi difícil, Foi tipo, de convivência, adaptação né? mesmo, porque você mudar de país e casar. E zerar a vida, sem dinheiro. Foi tenso, assim. Mas aí na hora que encaixou também, a gente foi quando a gente virou melhores amigos. É que a gente passou por tudo de uma vez só, né? A gente fala isso pra todo mundo. Morar fora, recém-casado e ainda querendo ser cristão, É a roleta russa do... cara, ou é uma... pra sempre ou não é. Ou é pra sempre ou você separa. Exato. Porque todas as batalhas vêm de uma vez só. Aham. A gente passou pelo zerar a vida, então pegar trabalho de que você vai limpar a privada durante o dia e vai estar extremamente cansado e não vai aproveitar o casamento como se deveria. Vai passar por todos os perrengues possíveis, zerando a casa,
casa sem imóvel. Então, tudo de uma vez só. E sem auxílio de mãe, pai e amigos. Aham. Sim. Se você briga com ele, não tem outro jeito. Você vai ter que falar com ele alguma Exato. hora. Porque Só só tem tem ele. Foi um tratar de Deus também, né? Aham. Pra quebrar o orgulho Só dos dois. tem né? ele. Então, Tipo, não dá nem pra ficar brigado muito tempo. E não Exato. tinha dormir na sala, separado, nada. Eu tinha sempre que bani dormir o sofá. Não existe sofá. Pra mim, você quer dormir no sofá, você se separa, gatinho. É, Eu lembro exato. uma Não vez, tá a ó, ponto uma de olhar vez, pra minha cara, Isso dela, se dela vira. banir o sofá é verídico desde do ficar. Eu lembro que uma vez ele tava na casa dela, aí não lembro o que eu tinha feito. Eu não lembro se eu cheguei. Você chegou tarde. bêbado na minha eu casa? cheguei tarde bêbado na casa dela. Ela abriu a 3 porta. da manhã. Eu entrei e deitei no sofá pra dormir. Olha as ideias. Gente Olha do as céu. ideias. Já pensando, tipo assim, nossa, ela já vai brigar comigo, já vou dormir aqui no Não, sofá. sofá já. não existe não, gente. Não. Mas sabe o que é interessante? Mandei pra fora, ele disse que me amava. Cara, Ai, gente, ai, que ódio. Olha, eu fico com raiva, viu? Que eu primeira lembro, vez que eu disse lembro. que me amava pra eu não tirar ele do sofá. Mas sabe o que é Ô, amor. interessante? Que, assim, normalmente... Assim, né, galera, pra vocês que estão assistindo, às vezes o Senhor tem propósito, né, em casais assim como eles, o Senhor tinha propósito no futuro pra realmente, assim, uni-los no final das contas. Mas, assim, Dani, qual a mensagem que você poderia deixar Não recomendo. para as mulheres que estão passando por isso? Porque, assim, por exemplo, você fez certo, você foi na igreja, você foi tentar buscar em Deus para tentar tirar ele da sua vida, e Deus foi lá e falou assim, peraí que eu vou fazer algo ainda. Normalmente, por exemplo, quando passava por esses relacionamentos conturbados, eu ia buscar Deus para tentar ouvir um sim de Deus, mas na verdade eu estava ouvindo o contrário. Deus falava assim, cai fora. Deus sempre me dava sinais, só que a minha dependência emocional fazia eu continuar nesses relacionamentos e tapar o sol com a peneira. Então, assim, há esses casos, né, que o Senhor, ele une no final das contas esses dois, né, como no caso deles, mas a maioria dos casos, galerinha, é Deus te dando sinal vermelho para você cair fora. Então, abre o teu olho. O que você poderia falar pra mulherada? Ai, primeiro, eu acho que se você já crê em Deus, se você já conhece o Pai que você tem, se você já tem verdadeiramente o amor dele, nenhum outro amor vai ser bom o suficiente. Exato. Então, esse homem vai ter que provar que o amor dele é tão grande por Deus do que por você. Porque o nosso relacionamento, ele só começou a mudar quando o Marcelo começou a se apaixonar por Deus, primeiro. Não era nem... E eu começar a me apaixonar por Cristo, porque eu vi que o que eu queria eu não podia tirar dele, e o que ele queria ele não podia tirar de mim. É um amor incondicional, e amor incondicional só existe um. Então, isso começou a mudar quando a gente realmente começou a colocar Deus no centro. Quando a gente começou a imaginar o que Deus faria, como Deus falaria com ele, como eu falaria se eu estivesse falando com Jesus do meu lado. E como ele me trataria, como ele trata a igreja, que ele deveria se sacrificar por isso. Então, para as mulheres que ainda estão procurando, eu penso que Deus, ele é tão perfeito que ele vai entregar. Você não vai precisar procurar. Exato. Porque se você está procurando mesmo, é difícil de achar. Não vai encontrar o amor que você quer. Então, ame primeiro a Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Exatamente. Isso é certeza, sabe? Isso é uma certeza absoluta. E se a pessoa não é convertida, gatinho, vai se converter você primeiro. Exatamente. Se converte, porque senão, não, eu vou mudar ele. Não vai. Não vai. Síndrome Não de vai. Messias, né? Não Vou vai, mudar você não tá todo convertendo mundo. nem você. Você não tá lendo nem a Bíblia que você deveria gente. ler. Aí você vai parar, vai falar, vai converter o amiguinho? Não vai. Não vai desconverter os dois juntos e vai sumir. Exato. Então, se apaixone primeiro por Cristo. É difícil no começo, como toda paixão, sabe? É difícil, mas teria facilitado tanto a vida. Então, o tipo de relacionamento que a gente teve é porque era uma promessa de Deus, mas eu não recomendo ela pra ninguém. É algo que eu falo, dói. Criar testemunho dói muito. Criar testemunho foi algo que hoje a gente olha algum casal e a gente fala, eles estão naquela fase lá, ó. A gente passou tudo de uma vez só, né? Então, olha, eles estão naquela fase, vamos ver se a gente consegue ajudar. E assim, vocês não conheciam Cristo juntos. Então é diferente, por exemplo, assim, se você é cristão e permite estar num relacionamento que o outro não segue os mesmos valores que você, não acredita nos mesmos princípios. Então, assim, sempre vai dar BO. Sempre vai dar BO. Então, assim, você é cristão, quer encontrar o homem de Deus?
encontrou alguém antes de dar espaço pra se apaixonar, porque depois que você se apaixona fica difícil largar quando começa a dar ruim, olhou pra alguém, se interessou, começa a analisar a pessoa pra ver se ela bate com os princípios, se ele ama mais Jesus do que você. E se não bater com algum, nosso conselho é zarpa, chuta que é MACU-NBA. É treta. É treta. Você Chuta conseguiu que é soletrar. treta. Chuta que é treta, gente. Chuta que é treta. Se vocês conseguirem, assim, começou a dar BO no começo, gata, não vem coisa boa. Que aí a pessoa fala, mas se ele te trair, aí o problema dele é com Deus. O BO é bem grande pra aquele Esses dias lado. eu e o time deu uma Não é tretadinha assim, comigo, base, não. uma tretada gospel. Como? Calma. Não, pera. Como? Eu tretei, né? Porque o time não treta com ninguém. Tá vendo, né? Vocês estão vendo. Coitado do time, deixa o time. Já tô confessando aqui, o time é uma pomba de paz. Eu tretei com ele e tal. E daí depois eu fiquei chorando, falei, ai Jesus, eu tretei com o Senhor, não tretei contigo. Tem melhor arrependimento que esse? Eu fiquei triste que eu falei, Jesus, eu te tratei mal, Jesus. Jesus, eu te tratei mal. Entende? Então, quando a gente tem isso, muda tudo. Mas, gente, nós estamos nos encaminhando pro final. Como é que briga com o Timo? Amiga, eu tava pensando já em dar o nome do meu filho de Timo, amiga. E, gente, já pensou o nenenzinho com a carinha de Timo? Timo tem cara de neném, gente. Como é que briga com o Timo? Pois é, não sei também. Você já pensou? Já um neném com o nome de Timóteo? Você consegue fazer isso? Tudo vocês querem. Essas coisas vocês querem tudo dividir com a gente, né? Certeza que o time tava lá sentado sem fazer nada, do nada chegou a Ju já. Eu nem lembro porque eu briguei. Eu nem lembro, gente, não lembro. Por isso que ele ganhou. Nem Outra lembro. coisa, mulheres, tomem remédio pra memória. Ai, Que preciso. o fato da B12. memória de vocês serem ruins faz com que a gente ganhe todas as brigas. Amor, mas a gente já decidiu. Eu com o Marcelo, ele é extremamente muito bom em argumentar. Eu já falo, você tá errado, eu tô certa. Por quê? Eu não lembro. Eu não lembro. Isso faz com que eu esteja certa. Pronto. É sobre isso? Eu Gostei. falo. Aí ele fala, mas você lembra do não sei o que de 1909? Eu falei, não lembro. E não vou lembrar e você tá errado. Você e pronto. sabe que você está certo. Acabou. Acabou. E acabou a sobre briga isso. mesmo. E é verdade, porque É eu assim sei que eu que ela faço. tá certa, só tô tentando manipular. E aí eu falo, não quero argumento seu não. Mó advogado chato. Amiga, a gente tá ali no momento, ainda não entrou em uma discussão, Você está tá só errado, numa pô. conversa acalorada. Aí ela fala assim, por que você fez tal coisa? Eu, quando? Ah, velho. Eu não lembro, mas... Gente, Fala, não lembro. Você briga com a pessoa por coisas que você nem lembra, cara. faz parte O da mínimo você gente, né? precisa lembrar. Faz parte. Não lembro. Faz pô. parte. Vamos tomar um B12, Isso- né, amiga? Isso significa... É não, amiga, B12 isso é pra mulher mulher. sábia. A gente não lembra, não discutir. É, boa. Oxe, boa. é Deus fazendo a gente esquecer. Sabedoria divina é o nome disso. Imagina se a gente lembrasse de tudo. Encrenca que ia ser. Nossa, não, Tá é verdade. repreendido. A gente já continua lendo. Pois bem, meus amados amigos e irmãos, fica aí a dica, tá? É Os isso. sinais estão aí. O golpe tá só aí. cai quem quer, o golpe tá aí, cai quem quer, o golpe Ele tá tinha aí. uma camiseta Cai- dessa. E é isso, se você tá num relacionamento assim, cai fora. A não ser que o senhor fale alguma coisa com você, né? Mas cuidado com a voz que você tá ouvindo, Começa com a né? voz que você tá ouvindo. Porque, cuidado, Deus porque, mandou e... porque às vezes é a voz do capiroto, meu filho. Então tenha discernimento, tenha discernimento. Eu já caí várias vozes do capiroto achando que era Deus, tá? Não Mas faz como é isso, que diferencia isso, gente? Deus Bom, jamais... você, rapidinho, esclarece só essa antes parte, da gente amiga. finalizar. Você teve um relacionamento estando na igreja e era do mundo? Tive. Aham. Não, Hannah não, ele Montana? também era da igreja, Mas ele Só era que... da igreja? Então, aí ou ele- depois eu descobri que era lobo no pé de cordeiro. Ih, E, mano, assim, é aí que tá. Eu achava que Deus tava falando que era pra estar junto. Não era, não. Não era. E eu posso falar, hoje eu posso ver todos os sinais vermelhos assim. Então, o golpe tá aí, cai quem quer. Fica a dica. Gente, é isso. Então, se você assistiu até o final, coloca aí hashtag o golpe tá aí, cai quem quer. É isso, gente. Um beijo. Tchau!